Bom dia, gente. Hoje nós queremos, na nossa reunião como comunidade Reviver, poder compartilhar um pouco a palavra de Deus do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Eu quero uma palavra diretamente aqui de Portugal, para todos os nossos amigos em Portugal, no Brasil, em outros lugares do mundo. Que Deus possa abençoar vocês nesse momento de quarentena para todos nós. Mas eu queria compartilhar esse texto agora porque ele fala um pouco da nossa realidade, o que nós estamos a viver nesse momento. Em Atos 27, é um texto longo, eu quero ler aqui para vocês, diz o seguinte: é uma viagem que Paulo tem que, como prisioneiro, ser levado para a Itália, para comparecer em Roma perante César. E aqui diz o seguinte: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia, e ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partido para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará um grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falara, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Depois eu continuo. Aqui é interessante que Paulo está para ir para a Itália, ele está no navio e desde o início da sua viagem ele encontra ventos contrários. E essa é uma palavra, ventos contrários. E eles estão navegando e eles depois encontram outro navio, um navio alexandrino que vai para a Itália. Todos eles embarcam, todos os prisioneiros, todas as pessoas que estão nesse navio, mas eles têm dificuldade em prosseguir devido aos ventos contrários. A vida é muito constituída assim, de ventos contrários. Nós estamos, às vezes, caminhando, navegando, indo pela vida e há sempre ventos contrários. Isso faz parte da vida, faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada, os ventos contrários. Mas Deus nos leva para bons portos, porque aqui nos diz que eles chegam a uma ilha com dificuldade, chegam a um lugar chamado Bons Portos. E Paulo avisa ao capitão, ao dono do navio, ao comandante, diz: olha, não vamos sair daqui, vamos ficar aqui. A navegação ela pode se tornar muito perigosa, ela vai se tornar perigosa. Ele diz: olha, a nossa viagem vai ser desastrosa, vai acarretar grande prejuízo para o navio, para a carga, para mim, para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o conselho de Paulo, disse que se ouviu o conselho do piloto e do dono do navio. E eu fico achando aqui uma coisa interessante, é que os interesses comerciais sempre existiram na vida, ao longo da história. Os interesses pessoais também. E muitas pessoas, diante das dificuldades da vida, diante das situações da vida, como sempre, muitas delas, em vez de olhar para todos, em vez de olhar para o bem das pessoas, em vez de olhar para o bem de todos, eles olham apenas para os seus interesses. O dono do navio, o piloto, eles olham para os seus interesses e ali, num comum acordo, eles vão contra o conselho de Paulo e, em vez de permanecer nos bons portos,
eles vão e prosseguem a viagem. E a viagem, na verdade, agora não se revela apenas a questão de estarem com ventos contrários, porque eles vão, há pelo contrário agora um vento que sopra suavemente, e eles pensam que tinham obtido o vento que desejavam, levantam âncoras, foram navegando ao longo da costa de Creta, mas pouco tempo depois, no verso 14 do capítulo 27 de Atos, diz que desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste, e o navio então foi arrastado pela tempestade. E aqui nos diz, continuando o texto, sem poder resistir ao vento, o navio não resiste ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldades que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. A vida é um pouco assim também. Às vezes nós estamos pensando que estamos no controle da situação. O capitão e o dono do navio pensam que com esse vento suave, eles agora estão novamente no controle da situação. Eles vão e estão navegando com bons ventos. Às vezes a vida é assim, às vezes nos vem bons ventos e vamos navegando, parece que está tudo tranquilo, porque às vezes nós levamos a vida assim, onde nos sentimos muito confortáveis quando nós temos o controle. A primeira coisa que acontece na nossa vida quando nós queremos mais intimidade com Deus, a primeira coisa que acontece na nossa vida quando nós queremos uma comunhão maior com Deus, mais profunda, com uma vida mais profunda, a primeira coisa que vai acontecer, lembre-se disso, Deus nos tira o controle das situações. Deus nos tira o controle. Deus tira o controle completamente. Porque quando Deus tira o controle, Ele nos mostra quem está no controle. Quando nós entramos em situações difíceis na vida, quando nós entramos em tempestades como essa que Paulo, todos os prisioneiros entram, que esse navio entra, quando nós entramos em tempestades, a primeira coisa é que a gente perde é o controle. E por isso que nós sofremos muito, porque nós nos sentimos impotentes. Nós ficamos impotentes, nós ficamos pessoas que não sabemos o que fazer. A grande verdade é essa. É como nós estamos agora, diante do coronavírus. Nós nos sentimos impotentes, não temos muito o que fazer. Mesmo as pessoas que estão de frente, claro que tem um grande combate, né? Os médicos, enfermeiros, funcionários de hospital, forças de segurança, todos têm muita coisa para fazer, governos, mas eu sei que há muita impotência diante de tudo isso. Há uma grande luta, mas há muita impotência também. E quando nós nos sentimos impotentes e sem controle, nós passamos por várias situações. A primeira delas é a frustração. Frustração porque as expectativas, às vezes, que nós levantamos, encontramos e temos na vida, elas são retiradas. Essas expectativas se esvaem, elas somem, desaparecem. Não apenas isso, vem as frustrações e as expectativas, elas se esfumaçam diante das dificuldades e das tempestades da vida. Mas também nós vemos claramente, e isso a Bíblia nos mostra de forma muito clara, de que Deus, pela sua graça, Ele nos ajuda a, dentro das tempestades, nos levar a aquilo que Ele quer para nós. E aqui nos diz que eles tentam de todas as formas fazer com que o navio continue, eles baixam as velas, fazem tudo o que tem que fazer, mas no dia seguinte, no verso 18 do capítulo 27, diz que, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. E não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, agora já são muitos dias, ele fala do primeiro dia, fala do terceiro dia, depois muitos dias, continua a se abater grande tempestade, e aí eles perdem toda a esperança de salvamento. Além da perda do controle, da impotência, esse texto nos mostra que nas tempestades da vida a gente começa a se livrar das coisas menos importantes. E eles se livram da carga. A carga que, com certeza, o dono do navio e capitão, que quando decidiram continuar a viagem, decidiram por causa da carga, ou seja, pela questão comercial, e não viram as vidas das pessoas, a carga agora é jogada fora. E aí isso é interessante nesse texto, porque nos mostra que nas dificuldades e nas tempestades da vida, o que vale mais são as vidas humanas.
E as primeiras coisas que têm que ser descartadas são as coisas que podem ser descartadas. Muitos de nós que aqui estamos agora nesse período de quarentena, nós começamos a descobrir nas tempestades que nossas vidas são muito mais preciosas, que o tempo em família é muito mais precioso que qualquer outra coisa. Nós começamos a descobrir coisas que até nós já tínhamos perdido de praticar, de fazer, né? Como o culto doméstico, por exemplo, de estarmos juntos, de orar, de termos mais tempo. E a gente começa a ver que as tempestades da vida fazem isso conosco. E não é também em vão aqui. E aqui nos diz que os homens, então, já tinham perdido a esperança de qualquer salvamento. Já são vários dias, muitos dias. E aí, aqui nos diz no verso 21 que visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo se levanta diante deles. E ele diz, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Paulo então recorda o conselho que ele tinha dado antes. E basicamente seria uma tapa de luva, né? No dono do navio e no piloto. Olha, eu avisei. O que está acontecendo agora, eu avisei. Mas agora, não adianta, e Paulo faz uma coisa importante. Diante de erros, que às vezes até algumas pessoas fizeram contra nós, porque muitas tempestades, e isso é importante também referir, muitas tempestades não fomos nós que fizemos algo para embarcar em algumas tempestades da vida. No caso essa mesmo do coronavírus, nós sabemos que começou na China, não sabemos se foi um erro puramente governamental, se foi apenas a questão mesmo alimentar dos chineses, ou se foram vários erros ao mesmo tempo que deflagraram toda essa situação dessa crise. Mas uma coisa nós sabemos, muitas vezes nós entramos, como entramos nessa tempestade do coronavírus, e não foi por nossa culpa. E a verdade é que Paulo diz, olha, agora não interessa mais. O erro já foi cometido, agora vamos olhar para frente. E ele se levanta diante deles e diz, agora, mais agora, olha, não adianta mais ficar olhando para o passado, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem. Então, o primeiro conselho de Paulo é tenham coragem. Então, esse é um ponto importante, tenham coragem. Não apenas isso, ele diz, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Paulo diz, ele dá uma palavra profética muito clara, o navio vai ser destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertence e a quem adoro, dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito, e devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, o anjo de Deus aparece e dá uma palavra clara para Paulo, não tenha medo. Paulo, não tenha medo. E a palavra que Paulo praticamente está dando para eles, tenham coragem, não tenham medo. E aí Paulo diz, tenham ânimo, porque vai acontecer do jeito que o anjo me falou. Nós vamos para alguma ilha, vamos parar em alguma ilha, mas ninguém vai se perder. Então Deus usa Paulo como instrumento no meio daquela tempestade, e ele se levanta e fala, e os dias continuam. E eu fico imaginando, porque os dias passam e a tempestade continua, e Paulo tinha dado aquela palavra, olha, ninguém vai se perder, o navio vai ser destruído, mas ninguém vai se perder, mas ele claramente depois, já na 14ª noite, eles ainda estavam sendo levados de um lado a outro pelo mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra, lançam a sonda e a profundidade era 37 metros, pouco tempo depois era 27 metros, e eles temendo que fossem jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa, faziam preces para que amanhecesse o dia, ou seja, eles começam a orar, cada um ao seu Deus, começa a pedir cada um ao seu Deus, começa a lançar preces, alguns tentam escapar do navio, e os marinheiros alguns marinheiros mandam baixar o barco salva-vidas, a pretexto de levantar âncoras. Então Paulo diz assim, a teoria aos soldados, olha, se esses homens não ficaram no navio, ninguém vai se salvar. E aí eles cortam as cordas que prendiam o barco salva-vidas, deixa cair o barco salva-vidas, ou seja, eles têm que ser salvos juntos. E antes do amanhecer, Paulo diz que então todos deveriam se alimentar, e ele diz, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer.
Então, Paulo ratifica mais uma vez a sua palavra original. Nós vamos sobreviver. Ninguém vai morrer. Ninguém vai perder um fio de cabelo sequer. E aí, ele, tendo dito isto, ele faz algo extraordinário, que eu vejo como um dos textos mais bonitos na Bíblia, nas Escrituras. Ele, no meio da tempestade, no meio da confusão, da falta de esperança, ele toma o pão e dá graças a Deus diante de todos. Ele parte e dá a todos para comer, todos se reanimam, ele faz uma ceia praticamente, né, ali. E eles se reanimam, comem, são 276 pessoas, depois de comer ficam todos satisfeitos, aliviam o peso do navio de vez, atirando todo o trigo ao mar, ou seja, toda a carga que ainda restava, que era para alimentação, eles jogam tudo, porque, mais uma vez, é nessas horas que a gente vê o que pode ser dispensado e o que não pode ser dispensado. E aí, quando amanhece, não reconhece a terra, mas aí eles cortam as âncoras, o navio encalha num banco de areia, toca no fundo, a proa encalha, fica todo imóvel, a proa é quebrada, os soldados se desesperam e querem matar os presos, mas o centurião, querendo poupar a vida de Paulo, ele impede os soldados de executar qualquer pessoa, então manda que todos se lancem ao mar em direção à terra, e quem não sabia nadar que pudesse pegar em tábuas, em pedaços do navio. E aí a Bíblia nos diz, encerra o capítulo 27 dizendo, dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Então a palavra que Paulo falou se cumpre, porque era realmente uma palavra de Deus, não era uma profetada, como existe muito hoje, não era uma palavra falsa, era uma palavra de Deus, e chegam na ilha de Malta. Essa ilha que então Deus abençoa após uma tragédia. E isso é interessante, esse ponto aqui, né? Porque Paulo, ele ora, agradece no meio da tempestade, falando da presença de Deus entre eles. Deus está conosco no meio da tempestade. Deus está aqui nesse momento. Isso é uma palavra para nós hoje. Deus está conosco no meio da tempestade. Vamos ser gratos. Eu sei que há muita gente triste nesse momento. Pessoas que perderam familiares, perderam amigos, coisas que a gente não compreende, que são os mistérios de Deus que a gente não compreende completamente, porque Deus leva uns e outros não. Mas a verdade é que Paulo, nesse momento da tempestade, ele é grato, ele agradece e diz uma coisa, olha, a parte de Deus, mas também a nossa parte. Se vocês não comerem, ninguém vai se salvar. Isso é um conselho interessante, porque há parte de Deus, mas há a nossa parte. Nós temos a nossa parte, né? Hoje, praticamente, a nossa parte primeira é ficar em casa, é estar recolhidos, é obedecer às autoridades nesse sentido, é estarmos juntos como família, e podemos apoiar uns aos outros. Então, essa é a nossa parte, é continuar nos alimentando, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, é continuar juntos, apoiando uns aos outros, porque Deus está com a gente no meio da tempestade. E eles chegam à ilha de Malta, e a primeira coisa que acontece, porque aqui nos diz na ilha que quando eles chegam à ilha de Malta, eles fazem uma fogueira, os habitantes de Malta, eles fazem uma fogueira, recebem a todos, pois estava chovendo e fazendo frio, porque aqui confirma, a tempestade não para, a tempestade continua, mas Paulo junta um monte de graveto, e quando está colocando os gravetos no fogo, vem uma víbora, uma cobra que foge do fogo e se apega e morde a mão de Paulo, e fica agarrada à mão de Paulo, e aí todos os habitantes da ilha dizem, olha, esse homem realmente é um assassino, ele escapou do mar, mas a justiça de Deus não lhe permite viver. E aí eles esperavam que Paulo morresse, caísse morto, esperam, nada de estranho sucede, e aí eles já começam a endeusar, passam a dizer que ele era um deus. E aí havia o proprietário de tudo aquilo ali, daquela ilha, Públio, é o homem principal da ilha, ele convida Paulo para sua casa por 3 dias, recebe a todos. Seu pai, o pai de Públio, está doente, está enfermado, está com desinteria, com febre, então Paulo vai lá vê-lo e ora, impõe as mãos e o cura, e depois todos os doentes da ilha vieram e são curados. E o que acontece, amados, é um verdadeiro avivamento na ilha de Malta. E é assim que a ilha de Malta, que é cristã até hoje, é evangelizada pela primeira vez. Houve o evangelho pela primeira vez. Ou seja, uma tempestade acontece para que a ilha de Malta se tornasse uma ilha cristã. Uma ilha onde o evangelho de Deus chega. E isso é uma coisa interessante nesse texto. Porque as tempestades da vida nunca acontecem sem uma razão.
Nós todos temos certeza de uma coisa: o coronavírus, Deus permitiu. Eu não estou dizendo, ninguém está dizendo que o coronavírus é algo que Deus mandou, mas Deus permitiu para que pudesse mexer com a humanidade inteira. Já há vários artigos, já há muitas pessoas escrevendo sobre isso, comentando em rádio, em televisão, na internet, falando sobre os efeitos que nós estamos passando hoje, que vai ficar para os anais da história, como vai afetar a humanidade. É verdade, nós temos certeza disso, vai ter um efeito grande na humanidade. Muitas coisas vão acontecer. Deus queira que a humanidade se arrependa, Deus queira que a humanidade, de fato, nunca mais seja a mesma, que a humanidade possa se voltar para Deus, possa ver de que Deus está permitindo que a gente perca o controle. Eu sei que muitos estão desesperados, né? Porque pequenos comerciantes, pessoas que são donos de negócios, empregados, empregadores, estão com as mãos na cabeça como vai ser o futuro. Mas eu quero lhe dizer que nesse momento, diante de toda a dificuldade dessa tempestade enorme, que nós não temos o controle, eu quero lhe dizer que Deus, Ele está no meio de tudo isso. Eu não sei como Deus vai confortar, Deus vai agir no meio de todas as situações. Eu sei que tem situações desesperadoras. Eu sei disso. E minha oração, e eu acho que essa é uma coisa importante para nós como cristãos, a minha oração é que Deus faça o que só Ele pode fazer, que nós não podemos fazer, que homem nenhum pode fazer. Que no meio das situações de limites, que no meio das situações de catástrofes, que Deus possa agir. E eu creio nesse Deus que age mesmo nas situações quando nós perdemos completamente o controle. Então, a minha palavra hoje é essa: da tempestade para a esperança, do desânimo, da desesperança para a esperança, de que Deus ele vai agir em todas as situações, de que Deus está no meio das tempestades, Ele não está fora, Ele está dentro, está no meio das tempestades. Ele cuida de nós, Ele está conosco, Ele nos protege, Ele abençoa. E mesmo quando há perdas, Deus ele vai, na sua infinita graça, trabalhar e tratar com o nosso coração, mesmo diante dos mistérios. E é uma coisa importante, nos mistérios da vida, em coisas que nós não entendemos, principalmente perdas de vidas, perdas de pessoas, perdas de negócios completos. Deus, ele vai falar com você. Não sou eu que vou explicar porque está acontecendo isso com você. Mas Deus, ele vai trabalhar na sua vida e no seu coração diante das perdas, que são muitas vezes imensas e que nos deixam completamente boquiabertos, sem saber o que fazer. Deus vai trabalhar no seu coração e na sua vida. Que Deus nos abençoe. Tenhamos coragem. Não tenhamos medo. Tenhamos ânimo diante de toda essa situação, igual Paulo teve no meio dessa grande tempestade. Que Deus lhe abençoe, aqui em Portugal, no Brasil, no mundo. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. A sua graça e a sua bênção está sobre a sua vida. Eu quero orar nesse momento pela sua vida. Pai, eu te peço a tua bênção e a tua graça sobre cada pessoa que me ouve nesse momento, que me vê. Que a tua bênção e a tua graça estejam sobre essas pessoas. Eu te peço, em primeiro lugar, por todos aqueles que estão na frente de batalha, pelos médicos, enfermeiros, funcionários de hospitais, forças de segurança pública, governos. Deus abençoa, protege, livra, guarda, que tu esteja com essas pessoas, dá ânimo, dá graça. Deus abençoa todos os familiares e amigos que perderam entes queridos, que estão a perder pessoas nesse momento de grande crise. Ó Deus, que tu possas trazer o consolo que só tu podes trazer, que tu possas trazer a palavra, ó Deus, que só tu podes trazer, que tu possas falar o que só tu podes falar, Senhor, nesse momento de perda, de imensa perda para muitas pessoas. Que a tua graça, que a tua bênção de consolo esteja com cada uma delas. Deus, nós rogamos agora por todos os nossos amigos, pelos nossos irmãos. Ó Deus, que tu possas abençoar grandemente, abençoa a nossa comunidade Reviver aqui em Portugal, abençoa todo o povo de Deus na face da terra, abençoa todas as igrejas, todas as comunidades cristãs, que tu possa abençoar aqueles que creem em ti, que confiam em ti nesse momento. Abençoa grandemente, que a tua bênção e a tua graça estejam sobre todos.
em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês grandemente e a graça e a paz de Jesus que esteja com vocês. Até breve, até a próxima emissão que nós faremos aqui novamente. Bênção de Deus, graça e paz sobre a vida de vocês. Amém e amém.